Paredão da Elô, conhece? Paredão da Elô? A gente viu aí, ó. Tem um vibrando ali atrás, você viu também, né? Lá, comemorando. É. O maluco vibrando. A favor não tem ninguém, mas Contra tem, é. Ô, Demore, agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ó, voltou o áudio, Pela acusação, são 12 anos de cadeia para ele. Agora, 12 anos de cadeia. Atentar com o Estado Democrático de Direito. Ele está junto ao Parlamento americano. Eu não tenho conhecimento jurídico para te responder. Né? Presidente, como o senhor está se sentindo nesse momento? Como o senhor está se sentindo nesse momento com a tornozeleira, com essa decisão em relação a Eduardo Bolsonaro? Humilhado. Eu não posso falar que ele Eduardo também. Isso é humilhação. Não, como tem nada de concreto, ficam o tempo todo fustigando. Mas a articulação do Bolsonaro não teve nada a ver com isso aqui, que diz que ele articulou para... Articulou aqui para dar um golpe no Brasil, é isso? Não, para impor taxas ao Brasil. Não, ele não articulou para o tarifaço. O tarifaço foi, a tarifa, 50%, foi do presidente dos Estados Unidos. E nos vídeos que ele falou que estava articulando... Ele tem bom relacionamento com o parlamento americano, tem bom relacionamento com gente da Casa Branca. Só negociar o fim do tarifaço com Olha, aproveitar o Guga, em 19 não teve tarifa no aço, nem no alumínio. Porque eu conversava com o presidente Trump. Se eu fosse presidente, seria algo parecido com a Argentina, onde 80% dos produtos tarifa zero. Presidente, o senhor buscou alguma embaixada recentemente? Porque a decisão fala de proibir. Tem um convite aqui para alguns embaixadores no almoço, tá? Mas já não vou mais. Quando que seria esse almoço, presidente? Semana que vem. Presidente, porque da última vez o senhor até chegou a dormir na embaixada da Hungria. Você procura saber se a embaixada da Hungria tem alguma coisa de tradição ou não. Procura saber. Procura saber se a embaixada da Hungria tem alguma coisa de tradição ou não. Não, vamos lá. Embaixadores. Mais uma coisa aí? Foi embaixada? Foi embaixador. Não vou falar, pô. Presidente, só confirma pra gente, o senhor vai para Eu tenho mais contato com o embaixador do que o próprio ministro das Relações Exteriores. Presidente, só confirma pra gente, o senhor vai para a sede do PL, quais são os próximos passos, Não reuniões sei. hoje? Foi uma surpresa para mim hoje, 7h30 da manhã, perto em casa. Essa medida do STF é uma medida de retaliação à taxação? Não posso falar. Mas desde quando eu saí do governo, só daí eu na mídia. Dá o Lula quando ele fala besteira. Mas o entendimento do Brasil é que a taxação é devido à sua não anistia, né? Não, o que na primeira carta dele, ele fala na questão de liberdade de expressão, fala meu nome. E fala também da forma como, na parte comercial, o Brasil tem tratado os Estados Unidos. Mas ele cita caças bruxas. Pergunta pra ele por que estão caçando bruxas. O senhor não concorda com o tarifaço, então? Por mim, não, tem que conversar. Não é o Brasil, é o mundo todo. O mundo, a Índia está conversando. Mas não foi Eduardo Bolsonaro que articulou? Não foi Eduardo que taxou ninguém. Mas, presidente, o senhor acha justo que o seu julgamento seja colocado na negociação? Pergunta para o presidente. Ele deu a opinião dele sobre... Mas qual é a sua opinião, presidente? É isso, ele pergunta se é muito, a resposta, vice-presidente, sim, é muito. O nome disso é interferir no curso do processo. Se você tem um processo e tem uma potência estrangeira dizendo vou prejudicar o seu país, se você não... O Trump falou o seguinte, se você não extinguir o processo, se isso não é interferência no curso do processo, Ricardo, nada mais será. Não há dupla interpretação para nada do que foi escrito e nem nada do que foi dito até agora. Não existe possibilidade de dupla interpretação. É claro, e o Steve Bannon também já disse, encerrem o processo com o Bolsonaro que acaba as tarifas. Ficou óbvio isso, não existe possibilidade de interpretar nada diferente, mas sempre que ele é questionado, ele se esquiva. Não, pergunta para o Trump. Pede para o Eduardo perguntar para o Trump, é mais fácil, porque o Eduardo está lá em contato direto. Talvez. Eu me coloquei à disposição, olha, em 2019, o Trump era presidente e queria impor uma tarifa no aço e alumínio. Eu resolvi, não foi tarifado. O mundo todo está com tarifas, só o Brasil não está negociando. Presidente, a decisão do Moraes fala em obstrução de justiça. Em algum momento você tentou obstruir a justiça? Desconheço. Que pendrive era esse na casa do senhor, no banheiro da sua casa? O quê? Que pendrive era esse no banheiro da sua casa? Menor ideia. E os dólares, presidente? Tem mais ou menos 14 mil dólares. Tudo. Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. Todo dólar pego lá tem lá o recibo do Banco do Brasil. Esse valor era declarado, presidente? O dólar em casa está com recibo no Brasil que eu tirei esse corrente ano. Declaro no ano que vem no imposto de renda. Presidente, qual que é o próximo passo? O senhor vai recorrer a algum organismo internacional? Depende dos advogados, de como se comportar aqui o julgamento. Ok? O senhor teve em algum momento algum tipo de intenção de deixar o Brasil? Não. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso com o Eduardo, com algum outro embaixador? Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. E por que a suspeita de fuga do senhor, Bolsonaro? A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade.
suprema humilhação. Mas o senhor diz que não tem nenhuma... Busca e apreensão, né? O senhor diz que não tem nenhuma prova contra o senhor, mas o senhor admitiu que trabalhou a minuta golpista? Editou a minuta? Viu a minuta golpista? Você viu? Você viu a minuta golpista? Você não viu? Nós pedimos, não tem. O que foi falado foi estado de sítio. O que é estado de sítio? Você convoca os Conselhos da República da Defesa, depois manda esse projeto para o Congresso decidir se você pode ou não assinar o decreto. Mas tem que ter um motivo, o país estava em paz. Mas foi feita alguma coisa? Foi convocado o Conselho? Pra que pensar nisso? Ah, não posso pensar? Você quer criminar o meu pensamento? Não, pensamento não. O senhor chamou os comandantes militares para discutir a ideia. Eu conversei com eles desde quando era deputado. Eu queria perguntar o seguinte, esse crime de coação no curso do processo não é um crime continuado? Eu falo isso porque o Eduardo Bolsonaro, sendo deputado federal, tem aquela regra que só pode ser preso em flagrante, mas esse não é um crime continuado que poderia justificar o flagrante também? Bom, é uma coação no curso de processo e um tipo de coação no curso de processo inserido na lei de organização criminosa. São dois tipos de coação no curso de processo. Sim, é um crime continuado que ele está cometendo em coautoria do pai. O fato é que nunca se viu uma petulância tão grande, um desrespeito tão grande de um réu em um processo penal. Quero lembrar o seguinte, o Lula, mesmo sendo injustiçado, isso não sou eu que estou dizendo, porque nós sabemos o que o Supremo Tribunal Federal fez em relação à anulação do processo do Lula. Portanto, é uma decisão do Supremo, transitado em julgado, de que o Moro era parcial. Mas o Moro, mesmo sendo injustiçado, mesmo havendo ilegalidade, ele jamais afrontou o Supremo Tribunal Federal e as instituições brasileiras e se submeteu à prisão. O Bolsonaro, ele além de ser acusado por algo gravíssimo, que é uma tentativa de golpe, ou seja, é afrontar as instituições e tentar corroer a democracia, sendo o primeiro presidente da República, ex-presidente da República, réu, junto com militares, primeira vez na história do país que militares são julgados por uma corte civil. Ele tem a petulância de se aliar a autoridades estrangeiras para tentar coagir a Suprema Corte do país. Olha, era mais do que justificado que houvesse uma decretação de prisão preventiva contra ele e contra o filho. Mais do que justificado. As medidas cautelares em relação ao Bolsonaro são mais do que comedidas. É uma análise jurídica e política do ministro em relação às medidas a serem adotadas. E a falta de decretação de prisão preventiva contra o filho e a falta de aplicação dessas medidas cautelares também contra ele, também é uma análise política de não dar chance ao Eduardo Bolsonaro a se resguardar nos Estados Unidos. Mas por evidente que o seguinte, que além de continuar do crime de coação no curso do processo e mais do crime de organização criminosa na parte de impedir e coagir os tribunais. É algo gravíssimo, nunca visto antes. Qualquer outro cidadão brasileiro, qualquer um, que fizesse muito menos, estaria preso. Mais uma vez, falando do meu amigo Pedro Serrano, e grande professor, quando ele faz uma crítica correta ao país, no qual tem 40% de presos provisórios, e um sistema em que muitos são presos desnecessários e condenados desnecessários por crime sem violência, quando nós temos grande quantidade de homicídios sem solução. No caso do Bolsonaro, o sistema está mostrando uma paciência absolutamente inversa. Não estou aqui a criticar o ministro Alexandre de Moraes, porque acho que ele está sabendo conduzir o processo. Mas se ele decretasse a prisão preventiva, estaria absolutamente justificado e certamente o Supremo Tribunal Federal manteria a prisão e, neste caso, no momento, eu entendo que nem submeter ao Congresso Nacional precisaria, porque ele não é deputado no momento, ele está licenciado. Gente, é amor declarado. Doutor, eu queria perguntar o seguinte, o que pode acontecer a partir do que foi apreendido? Por exemplo, celulares, vai lá e encontra dentro do celular do Jair Bolsonaro uma conversa com o Eduardo, dele dando orientações para o Eduardo agir nos Estados Unidos. Porque pode acontecer, né? O celular fala muito mais do que a pessoa. Se aparecer algum tipo de prova de uma ação direta do Jair Bolsonaro nesse processo, nessa investigação de coação no curso do processo, isso pode mudar o status dele de quase preso para preso efetivamente?
Pode, se houver evidências de uma tentativa de coação, de obstrução de justiça, evidências firmes o bastante para sustentar essa fumaça do bom direito, isso pode sim ser convertido em uma prisão, caso se entenda que as medidas que foram implementadas contra ele não vão ser suficientes para que ele pare de cometer esses atos. E de toda forma, e aqui é um entendimento muito particular meu, eventuais novos crimes que sejam encontrados neste momento, eles vão precisar de uma ação própria, porque o processo que ele está respondendo no Supremo hoje, né, 112, que já está em estado mais avançado, que é o do golpe de Estado, ele já está realmente muito maduro para julgamento, já houve as alegações finais da Procuradoria-Geral da República, e como eu sempre venho falando, isso também é uma batalha pela opinião pública, então a acusação vai ter que ser muito habilidosa com esses novos elementos que vêm a surgir, exatamente para que você não contamine ainda mais o processo com essas alegações de ilegitimidade. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Então, os desdobramentos dessa nova empreitada, eles podem precisar de um tratamento próprio, eles podem não ser já incluídos no bolo. Agora é aquilo, né? Não sou eu que decido, não sou eu que faço os pedidos dentro do processo, vai acabar que vai ficar uma decisão para a acusação e também para o ministro Alexandre de Moraes. Então sim, a gente está diante de uma hipótese dele vir a ser preso. Deixa eu só complementar, gente, eu já peço, vocês já sabem, né? Vocês estão aqui com a gente desde as 8 horas da manhã, vocês estão acompanhando, desde as 7 com o César Calejão, a gente vai trazendo as atualizações. Eu ouvi agora o trecho da entrevista do Bolsonaro na íntegra. E, doutor, pior um pouco, viu? O Bolsonaro disse que um policial pediu para ir no banheiro e voltou com o pendrive na mão. E disse que o pendrive não era dele, que ele nunca viu, novamente, ele falou que nunca viu um pendrive objeto na vida. Nunca viu um pendrive, muito menos esse, e que esse pendrive não era dele. Muda um pouco de figura, né, doutor? Ele agora está acusando um policial, ainda que de forma indireta, de que o policial foi ao seu banheiro e voltou com um pendrive, que o pendrive não era dele. Vai ser importante a gente observar, e vai ser um bom indicador do nível de gravidade que isso pode ter atingido, como que as entidades de classe, principalmente aquelas ligadas à Polícia Federal, vão se manifestar em relação a isso. É um bom indicador, né? O nível de repúdio que porventura venha dessas entidades já vai dar um indicativo da gente de quais podem vir a ser as consequências por esta fala, porque, né, acaba sendo uma fala bastante complicada. Não houve a abertura de um procedimento oficial, né, até porque nem deu tempo ainda, mas a gente pode esperar para ver como que essas entidades vão ou não se manifestar, porque isso já vai dar como que eu vou dizer, um panorama da fervura que essa situação específica vai provocar. A gente nunca pode se esquecer que quando houve aquela citação, aquela intimação, na verdade, no hospital, aquela pessoa oficial de justiça, ela foi submetida a um grande constrangimento, e isso gerou uma reação muito forte da entidade que é responsável por aquela carreira. Então, a ver como que as peças vão se mover nesse momento, porque isso pode contribuir para jogar mais, como que eu vou dizer, mais nitroglicerina nesse elemento já bem explosivo. Jamil, Ricardo Mello aqui, prazer falar com você. Eu queria te perguntar o seguinte, a partir do que está acontecendo agora, o plano inicial da família Bolsonaro era que viessem sanções diretamente ao Alexandre de Moraes e não ao país, né? A partir dessa ação de hoje, a partir desses mandados de hoje, você acredita que este caminho pode ser retomado pelo governo norte-americano de sanções diretas ao ministro Alexandre de Moraes? Bom, e na verdade, inclusive o Washington Post já publicou ontem que as minutas, basicamente, da decisão já estão feitas. Existe isso mesmo, eu trouxe no mês passado, existe um debate interno no governo americano, justamente de que essa ação contra Alexandre de Moraes elevaria, de uma certa forma, a posição de Alexandre de Moraes no Brasil e não teria o efeito desejado. Porque não vejo Alexandre de Moraes dizendo, puxa, em troca de ir aos Estados Unidos, eu vou amenizar para Jair Bolsonaro. Obviamente que não. A questão do confisco de bens, o congelamento de bens, também está muito claro que Alexandre de Moraes ou nunca teve, ou se em algum momento teve algum tipo de recurso nos Estados Unidos, já fez a transferência disso tudo. Ou seja, não vai ser afetado. Quero lembrar de alguns outros casos, mas um caso específico que ficou claro para os americanos que o impacto deles não funcionou, que foi quando o governo Trump aplicou as mesmas ações contra o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. O que ele fez? Ele abriu um processo, na verdade, pediu um mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O que fez o governo Trump? Colocou sanções contra Karim Khan. Não pode entrar nos Estados Unidos e tem seus bens bloqueados. O que aconteceu com o processo de Netanyahu? Nada. Continuou. Ou seja, não houve uma interrupção do processo no Tribunal Penal Internacional. Aí o que fez Donald Trump foi lá e colocou sanções contra 4 juízes do Tribunal Penal Internacional. O que aconteceu com o processo? Nada. Ele continuou.
Ou seja, essas sanções, obviamente, elas podem funcionar para um país menor, para um país que possa eventualmente ter uma dependência muito fundamental, eu diria até existencial, em relação à economia americana, ou de líderes que, obviamente, a gente sabe muito bem que eles existem, tanto que nós os temos, né, pelo menos na oposição hoje, que são, obviamente, que prestam continência a outras bandeiras. Aí sim você poderia ter uma situação dessa. No caso específico do Brasil, eu não vejo o governo brasileiro, e muito fazendo uma mudança nesse caso. O Jamil, você citou a reportagem que saiu, né? Foi uma reportagem do Washington Post ontem, dizendo que já tem um rascunho na mesa, né, em Washington, de duas fontes, segundo o Washington Post, como eles falam, né, familiarizadas com a situação, né? De que já há um rascunho de sanções contra o Alexandre de Moraes que pode atingir bens, movimentações financeiras dele, direito de entrada ou saída dos Estados Unidos, que é baseado naquela lei Magnitsky, né, Jamil? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Mas tem uma informação importante. De acordo com o jornal, os integrantes do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros nos Estados Unidos se recusam a levar essa medida adiante, né? Isso porque essas sanções contra o Moraes. Sob condição de anonimato, um funcionário desse escritório disse ao Washington Post que a medida prejudicaria a credibilidade dos Estados Unidos na promoção da democracia, já que o país estaria sancionando um juiz de uma Suprema Corte estrangeira apenas por discordar das decisões que ele toma. Então isso é um organismo dos Estados Unidos, da burocracia de Estado, que está, segundo a apuração do jornal, tentando frear essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, né, Jamil? Isso é importante dizer porque o Washington Post trouxe essas duas informações ontem. Exatamente. E por isso há essa resistência interna em relação à ala ideológica do governo Trump. Tem a ala do governo ideológica que por eles já tinha colocado, né? Teria existido isso, se só a ala ideológica fosse ouvida. Agora, tem outros critérios, como você colocou. Primeiro, da Secretaria do Tesouro, dizendo, calma aí, se nós fizermos isso, quais nós temos na defesa de qualquer tipo de valor democrático? Né? Então, não é no Brasil, não é uma questão brasileira, é a questão como é que fica a reputação, basicamente, do governo americano como uma democracia. Como disse ontem a porta-voz da Casa Branca, o líder do mundo livre sanciona isso nesse aspecto. Vale lembrar também, a lei Magnitsky, ela não foi criada para essa finalidade, ela foi criada para punir torturadores, para punir pessoas que viram um opositor de cabeça para baixo e enforcam. Não é, obviamente, esse é o caso sem processo legal, sem nada disso. Então, obviamente, tem uma resistência interna no governo americano do uso, obviamente, de um instrumento que foi criado para uma finalidade, ser desvirtuado para atuar de uma outra forma completamente diferente. Outros pontos que também eu ouvi aqui, Demore, uma ação como essa, e olha só, isso foi antes dos 50%, hein? Uma ação como essa fortaleceria Alexandre de Moraes e, obviamente, o governo Lula, e não o contrário. Então, o cálculo político também foi feito. Esse cálculo político não foi feito por acaso. Eles sabiam, e nós já conversamos sobre isso, Demore. O histórico curto de Donald Trump, de 6 meses agora no governo, mostra que toda vez que ele se envolveu numa eleição em algum outro lugar, ele acabou prejudicando o seu próprio aliado. Né? Então, isso é, obviamente, algo que se coloca. E um último ponto que também é colocado aqui, uma pressão ainda maior sobre o Brasil, não é que vai fazer o Brasil ceder, vai entregar, basicamente, a economia brasileira de bandeja para a China, que é a última coisa que os americanos querem. Né? Então, obviamente, isso tudo está sendo colocado. Agora, vamos lá, vamos deixar aqui muito claro. Como o presidente até ontem falou, traidores da pátria existem, eles existem. Que, de uma forma muito clara, é que uma economia foi sequestrada para salvar, para resgatar um grupo político no país, uma família política no país. Isso é o que nós temos hoje, essas são as repercussões do que nós estamos vivendo hoje. Tá certo, Jamil Chad. Obrigada, viu? Tô lendo aqui na coluna do Metrópolis que o governo Trump avalia sanções a Paulo Gonet também, viu? Por ele ter pedido a prisão do Bolsonaro. Então, sim, Alexandre de Moraes e autoridades, inclusive outros juízes, por exemplo, hoje nessas decisões, irem nessa direção. Vamos lembrar, no Tribunal Penal Internacional foi contra o Procurador-Geral e 4 juízes. Então, não necessariamente é só contra Alexandre de Moraes. Só uma última questão. Ontem, de uma forma curiosíssima, a diplomacia americana mandou uma nota, um telegrama para todos os seus postos pelo mundo, falando o seguinte: não comentem sobre a eventual injustiça ou falta de transparência em eleições em países que nós queremos ter como aliados. Ou seja, não critiquem ditadores quando eles nos interessem.
Tá certo, Jamil. Obrigada, viu? E um bom dia para você aí. Roberto, eu sei que a gente precisa chamar o Guga. Jamil, obrigado, um abraço. De que o Bolsonaro disse na entrevista, e a gente ouviu agora há pouco, que ele sempre guardou dólares em casa. Saiu da boca do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro nunca declarou. Nas suas declarações de patrimônio, nas eleições que ele disputou, ele nunca declarou dólares em espécie. A Ju trouxe isso pra gente antes, a tela dele, né? Então, Isso. A Ju Dalpiva já fez essa checagem e trouxe, inclusive, a tela de declaração de 2022, dizendo que não há nenhum dólar declarado ali. Aí, ó, tá aí a tela. Tá aí a declaração. A Tem tela lá que a depósito Dalpiva trouxe pra gente bancário, antes, isso. casa, ações, nananã. E mais do que isso, já teve busca e apreensão na casa do Bolsonaro. E não acharam dólar antes. Isso, acharam agora. Acharam Apareceu. agora. Brotou dólar ali. Ou seja, esse sempre do Bolsonaro é extremamente relativo, porque na última busca e apreensão não acharam, e nas declarações de bens do Bolsonaro, historicamente, no TSE, 2022, 2018, 2014, o então deputado e depois presidente Jair Bolsonaro nunca declarou dólares em espécie. Ou seja, Jair, acho, ou você está mentindo, ou você mentiu nas suas declarações anteriores. O que nós temos de fato é: declaração de 2022, não havia declaração de dólares. Declaração de 2023, não conhecemos porque ele não foi candidato após isso. Declaração de 24, também não conhecemos. Mas, como disse o William, houve busca e apreensão em casas do Bolsonaro, em endereços dele nesse meio tempo, depois de 22, e nunca dólares foram encontrados. A casa de Angra, por exemplo, a casa de Angra não. E agora brotou 14 mil dólares na casa do Bolsonaro. Podia ser reais, mas dólares, num momento como esse... Também acho. Todo Podia mundo ser qualquer concorda moeda, com você, né? Podia Ricardo. ser ien, podia ser euro. Podia ser rublo, mas não. Dólar. Peso, mas... dólar nesse momento. Se fosse peso, ia ter que ter um quarto inteiro. Vamos chamar o Guga Noblar para conversar com a gente agora. Guga, onde é que você está, hein? Bom dia para você. Bom dia, estou aqui em frente à sede da Polícia Penal, onde há pouco estava Jair Bolsonaro. Saiu de tornozeleira eletrônica e não quis, claro, mostrar pra gente. Eu passei o vídeo aí pra vocês, eu pedi pro Bolsonaro, mostra a tornozeleira, mas ele não quis. Claro, tentou explicar essas acusações agora que pesam contra ele de ter, por exemplo, tentado pelo menos articular uma possível fuga do Brasil. Um dos motivos de colocarem tornozeleira eletrônica no ex-presidente é o medo, obviamente, da fuga dele. E aí o Bolsonaro foi perguntado. Eu perguntei, inclusive, se ele está em contato com o embaixador, se ele estava preparando fuga. E é claro que ele negou, mas disse que quem não está em contato com o embaixador, é claro que ele está em contato com o embaixador. Ele fala com embaixadores o tempo inteiro. Isso ele confessou, mas é claro que negou que estivesse articulando qualquer fuga. Eu mandei há pouco aí, lá no grupo da gente, a coletiva completa do Jair Bolsonaro, se vocês quiserem usar. Se disse humilhado também, está sendo tratado de maneira humilhante. Eu perguntei sobre o pendrive também. Tem um pendrive que acharam no banheiro da casa do Bolsonaro, um pendrive que estava escondido ali. Ele disse que não sabe o que tem dentro do pendrive. Como estava dentro do banheiro, escondido num banheiro, vamos abrir o benefício da dúvida para saber qual tipo de sacanagem estava dentro do pendrive. Mas alguma sacanagem deve ter ali dentro. Ô Guga, primeiro eu quero te parabenizar pela gravata. A gravata de ontem estava horrorosa, essa também ajeitadinha, então parabéns. Ontem ela tava torta. Parecia gravata de palhaço, né? Parecia um onigiri desse tamanho, assim, parecia um negócio enorme. Parabéns, viu, Guga? Dito isso, parabéns também pela cobertura que Mas tu vê que ele gastou muito tempo ajeitando nós, esqueceu de fazer a barba. Exatamente. Ajeitou embaixo, deixa vocês estão pegando muito no pé do Guga, hein? Junto com a Heloísa Não vou Vilela. deixar. Guga, eu queria te perguntar aí sobre esse ponto que a gente falava agora, Guga. Encontraram dinheiro na casa do Jair. 14 mil dólares, mas não encontraram na outra vez que foram na casa do Jair. E ele disse que sempre teve dólar em casa, só que nas declarações do Jair Bolsonaro, não de imposto de renda, no TSE, as declarações dele como candidato, ele nunca declarou dólar em dinheiro vivo, Gustavo. Curioso, né? Muito estranho, muito curioso. Jair Bolsonaro, pois é, perguntamos aqui para ele, claro, do dinheiro achado em sua casa, 14 mil dólares. E ele falou que é normal ter dinheiro. Quem não tem dólar em casa, quem não tem dinheiro em casa, ele tentou dar essa explicação, tentando, obviamente, banalizar uma informação que é muito suspeita, ainda mais, obviamente, neste momento em que Bolsonaro poderia estar tramando uma fuga. Ele está prestes a ser condenado, sabe que o resultado do julgamento muito provavelmente será a prisão e aparece com um dinheiro suspeito em casa. Mas a explicação dele aqui na saída foi essa, foi tentar banalizar. Quem não tem dinheiro, quem não tem dólar em casa, disse Jair Bolsonaro. Bolsonaro, não tenho dólar em casa. A maioria dos brasileiros não tem. E não está exposto nem ali na declaração eleitoral dele, né, quando foi candidato, não tem agora também, quando fizeram busca e apreensão, não acharam esse dinheiro. Então, quando que o Jair Bolsonaro trocou
real por dólar. Por que dólar? Por que esse dinheiro em casa? Isso precisa, obviamente, ser esclarecido e se junta a mais uma série de indícios de que há algo estranho sendo planejado pelo Jair Bolsonaro. Eu não sei se vocês viram, eu mandei também o vídeo, no finalzinho aqui apareceu o trompetista, aquele que toca a trompeta, a gente mostrou sempre fazendo aqui uma música de velório. Vocês mostraram? Sim. Teve o trompetista, eu mandei esse vídeo para vocês também. E o clima do Bolsonaro é esse clima de velório, né? De um cadáver político, um zumbi político, alguém que está cada vez mais isolado politicamente. E quando ele for preso, gente, depois dele ficar com a fama de traíra, inelegível e ainda prisão, chilindró, eu acho que politicamente Bolsonaro vai ser abandonado por boa parte dessa direita oportunista que ainda segue na sombra dele. Pois é, olha, tem uma apuração aqui do Kleber Lourenço, nosso jornalista do ICL, está dizendo o seguinte: Flávio Bolsonaro apagou o tweet que pedia para o Trump rever as tarifas contra o Brasil. Olha só que curioso. Flávio é advogado, percebeu a burrada que fez, deixa eu desfazer o que eu fiz, mas não adianta, né? O print é eterno. A gente pode trazer o print daqui a pouco, né, pra gente ver que tweet é esse. Agora, ô Guga, você que acompanha aí há tanto tempo, né, eu vou te fazer uma pergunta que não é uma pergunta necessariamente objetiva, mas essas impressões são importantes também. Como estava a energia do Jair Bolsonaro hoje, assim? Porque geralmente ou ele confronta, ou ele tenta se colocar, inflar o peito, aquela coisa toda. Como é que você sentiu hoje? Como é que estava aí essa nuvem em torno do ex-presidente aí? Dá pra perceber que ele tá abatido, que ele tá abalado. É mais ou menos igual um lutador de boxe que às vezes fala demais antes da luta, mas na hora que passa pela perda de peso para poder fazer a pesagem, ele sente o drama. Na hora de perder o peso, geralmente ele perde a energia, né? Ele chega depois, na hora de confrontar o adversário, e tá com a bolinha lá embaixo. O Bolsonaro parecia esse lutador que acabou de passar pela desidratação para poder depois subir na balança e tá ali com cara de abalado, sofrendo, com cara de quem sabe que o momento dele de parar na cadeia se aproxima e a chance de quem sabe escapar se esvai depois de colocarem, obviamente, uma tornozeleira eletrônica tão em cima do Jair Bolsonaro. Não vão deixá-lo fugir. A sensação é que hoje ele se deu conta de que não tem volta, de que a cadeia está logo ali e que não terá escapatória, não vai ter anistia, não vai ter chantagem tarifária do Trump que convença, obviamente, a justiça e não vai ter nenhuma reviravolta nesse julgamento. Então a gente via hoje a sensação era de um Bolsonaro realmente derrotado, até mais pacato, menos provocativo, menos agressivo do que ele costuma ser. Tanto que eu mesmo, né, quando falei com ele, fiquei surpreso como ele falou comigo, né? Apesar de ter me processado no ano passado, a gente está numa relação bem complicada, eu e o Jair, ele acabou sendo relativamente simpático, tentando conversar, falando que eu bato muito nele, mas respondendo. Como é com o lutador, que fala demais antes da luta, mas depois da pesagem acaba ficando um pouco mais humilde, digamos assim. O Bolsonaro está mais humilde. Não tem nada que deixe uma pessoa mais humilde do que a aproximação com a cadeia. Pois é. Ele estava de calça, né, Guga? Calça comprida, certamente. Tava de calça. Infelizmente, eu pedi, mostra a tornozeleira. Foi a primeira pergunta que eu fiz pro Bolsonaro, primeiro pedido. Eu mandei aí para vocês, inclusive, há pouco esse vídeo. E aí ele eu achei, inclusive, que ele poderia, na hora, ser muito mais incisivo, dizer que não ia conversar comigo ou com parte da imprensa, e ele acabou sendo bem mais pacato do que eu esperava, bem mais humilde, né, digamos assim, respondendo à imprensa, parando para falar com todo mundo, sendo... Não foi o Bolsonaro habitual. O Bolsonaro que a gente está acostumado é um Bolsonaro que confronta, que não responde parte das perguntas e que é grosseiro, né? E não foi o que a gente viu. A gente viu um Bolsonaro abatido. Ele disse, né? Estou humilhado. Me sinto humilhado. Foi me sinto humilhado. Então, estou humilhado. Então é isso aí. Eu falei agora há pouco do post, né, do Flávio Bolsonaro, que ele apagou. Mas eterno, irmão. Mas aí a nossa produção, ó, rápida. O justo seria o Donald Trump suspender a taxa de 50% sobre as importações brasileiras e meter sanção individual em quem persegue cidadãos e empresas americanas, viola liberdades, usa cargo público para violar direitos humanos e implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio ego. Peraí. Implodir a democracia de um país para satisfazer seu próprio... Rapaz, o Flávio Bolsonaro está pedindo sanção contra o Jair Bolsonaro, porque é isso que o Jair está fazendo. Não, tem uma interpretação, até o Guga deve estar acompanhando isso, tem uma interpretação, até de assim, ó, a gente pode falar tranquilamente assim, ou desinformados, ou ignorantes, ou os imbecis da imprensa,
Eu não tô mais usando Twitter faz tempo, mas de vez em quando eu entro lá, assim, tem que botar um escafandro pra entrar naquela porcaria, Não né? recomendo. Aí, gente, tem gente falando assim, não, porque o Moraes tomou ordens ilegais porque ele mandou bloquear o jornalista X e o Rumble nos Estados Unidos. Ô, colega jornalista, deixa de ser imbecil, deixa de ser burro, ignorante e desinformado. Liga pra um advogado antes de entrar no ar e postar bobagem, porque assim, não ajuda. O Alexandre de Moraes, como qualquer juiz, ele tem uma jurisdição no Brasil. Se a empresa estrangeira estiver instalada em Marte, a decisão do juiz não vale em Marte, ou seus ignorantes, desinformados, para não dizer pena de aluguel, né? Tem gente comprada nessa história também, que tem gente que ganha um dinheirinho aí para ficar fazendo confusão. Não vale em Marte. Só que se a empresa tiver com um servidor em Marte, Roberta, e tiver um IP que funcione no Brasil, e essa empresa não tiver escritório instalado no Brasil, representante legal, e um lugar onde você possa mandar uma carta para mandar tirar uma foto de uma criança menor de idade que foi postada lá, sem autorização num contexto de pedofilia, essa empresa é bloqueada no Brasil, tá bom? O bando de ignorante, que é no mínimo ignorante quem fala isso. O Xandão quer legislar nos Estados Unidos. Não, você é só mal informado, ignorante, no limite tá servindo a outros interesses que a gente não sabe qual é. Então eu sugiro, liga pra um advogado antes de postar bobagem no Twitter, porque assim, Roberto, eu não aguento mais ouvir esse papo. Isso é papo de maluco. Uma decisão do Xandão não vale nos Estados Unidos, ela vale no Brasil. Mas o Rumble tá nos Estados Unidos. Sim, que continue lá. Só que se ele operar no Brasil, tiver um endereço no Brasil e permitir que pessoas no Brasil o utilizem, o Brasil tem o direito e o dever legal de bloquear o IP dessas empresas para funcionarem no Brasil. Ponto. É simples de entender. Não minha basta, cozinha, minhas regras. É simples assim.